Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Ministério da Cultura e Museu Paulista apresentam... Uma pessoa segura um cartão com foto do quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. Que é um quadro retratado da independência do Brasil, né, por Pedro Américo, do jeito que ele deu uma romantizada, né? Eu tenho a sensação de final de uma batalha. E a sensação que eu tenho é que, assim, é agora tudo ou é nada. Está acontecendo o que a gente aprendeu, que é a proclamação da independência do Brasil, né? Tem o Dom Pedro, tem os soldados dele. A gente sabe que não está tendo nenhum conflito, né? Então a gente vê até a Casa do Grito ali também. O que parece que está acontecendo é uma ressurreição, um grito, cavalos nervosos. Porque tem bastante coisa acontecendo. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamando independência ou morte, o que a gente considera a nossa separação política de Portugal. Essas cores, esses chapéus de escola de samba, não foi assim, né? O retrato da história nunca é exatamente o que aconteceu. Em letras bege, lê-se Museu do Ipiranga, USP, 130 anos. Uma linha se expande e forma a fachada do museu que tomba, revelando a silhueta de Dom Pedro I montado em um cavalo. Abaixo lê-se o título do episódio, Um Museu, Muitos Afetos. Uma mulher branca de cabelos compridos e boné preto anda de skate. Eu morava na Zona Leste, mas eu estudei sempre aqui. O maternal era aqui no Ipiranga. Aqui é um bairro muito antigo, tem muita escola. Acho que com 10, 9 anos eu já ia pra escola sozinha, voltava sozinha. Só atravessar a rua, eu morei do lado, literalmente. O pessoal me ligava e falava assim, a ladeira tá molhada? Aí eu ia no último andar da casa, olhava, tirava foto. Não, pode andar de skate. Aí enchia de gente andando de skate. Há várias pessoas andando de skate no Parque da Independência em São Paulo. Para mim, o Museu do Ipiranga ele é uma entidade que faz parte da minha biografia, um referencial que eu uso para contar as memórias minhas com a minha cidade, onde eu nasci. Rapaz de cabelos cacheados e bigode atravessa a rua. Mulher branca de cabelos compridos caminha pela calçada. Então o museu sempre fez parte dos passeios de criança. Então a gente às vezes conhecia cada pedacinho do que tinha lá. Na época tinha aqueles canhões, então pra gente era uma curtição ter canhões, tinha uma carruagem. Então a gente fez parte sempre pra gente. Foi uma coisa que era meu quintal mesmo. Por eu gostar muito dessa coisa muito palácio, muito essa coisa bem Disney, eu acho que talvez a minha memória infantil de chegar, bater o olho e ver essa sensação de, nossa, parece um palácio, sei lá, um castelo. Quando eu tinha aproximadamente 11 anos de idade, entre 11 e 12, uma amiga da minha mãe sugeriu o passeio e nós viemos pra cá pro museu e eu fiquei encantada. Uma mulher loira e um homem dão as mãos e começam a dançar. Chamei algumas amigas dela para tirar algumas fotos aqui e junto desse ensaio no final ia ter o pedido de casamento. Fotos de homem colocando aliança em uma mulher. Eu venho aqui desde bebê, eu também andava muito de bicicleta aqui pelo parque, né? Eu entrava aqui no museu, né? Meu pai me contava as histórias, a gente passando pelas exposições também. E até hoje, né, quando eu venho pra cá, eu venho passear, eu ando pelo bairro, quando eu venho passear pelo cachorro também, né, então eu ainda continuo frequentando e tendo essas memórias. Fotos de um homem e uma menina no museu, ambos nipônicos. A primeira vez foi com meus pais, que me trouxeram, e é aquele primeiro contato com aquele monte de carruagem, roupas, né, eventualmente, telas e tal. Mas uma impressão muito forte da arquitetura, assim, de um lugar longe. Aquela quantidade de informação que eu não era capaz de absorver. Homem branco observa objetos no museu. Então, o museu pra gente era uma diversão também. Hein? Então a gente entrava e saía do museu a hora que queria, do jeito que queria. E o ipiranguista tem isso, a gente se acha mais dono do museu do que as outras pessoas. Uma mulher de casaco vermelho utiliza um notebook. Eu sempre tive vontade de ter uma página de bairro. E aí depois eu falei, por que não ter alguma coisa do Ipiranga, né? Começar a olhar com um olhar de turista, sabe? E o Ipiranga tá mudando. Então essa configuração até meio que acolher quem tá chegando. Há árvores em uma praça. Tainá Simon, tatuadora. Eu tava na escola pra vir andar de skate. Aí às vezes tinha prova de história, por exemplo. E aí eu conversava com os historiadores que ficavam aqui pra poder fazer a prova e não ficar de recuperação. E o museu me ajuda porque é uma válvula de escape, né? Sempre que aparece o assunto independência, império, tá sempre lá ou a foto do quadro ou a foto do museu. João Vitor Vilas Boas, estudante de jornalismo. Do túmulo dos imperadores ou tudo isso junto. Eu sempre gostei de história, palácios, a história mais antiga. Tina e mais Gustavo. clássica.
e eu vim pra cá com o passeio da escola. Diretora artística Só e engenheiro que o museu civil. estava fechado, era um dia chuvoso, frio. Só deu tempo da gente andar pelo parque e a escola resolveu ir embora. Eu tenho uma relação afetiva que vem de muito tempo e que se renovou assim por formas diferentes. Marcelo Taz, apresentador e jornalista. Depois da primeira vez que eu vim, como criança, tal, teve outras visitas, tipo escola mesmo, né? E quando eu fui crescendo, meu pai, ele começava a contar as histórias, né? O que tinha aqui no dia 7 de setembro. Cláudia Imirtes, guia de turismo e professora. A minha família toda, nós vimos nós 4. Eu tava com a TV ligada, porque aqui em casa, desde que eu me entendo por gente, é assim, acordar, escovar os dentes e ligar a TV. Andréa Bulbarelli, e aí, jornalista. O museu fechou, porque foi uma coisa muito repentina. E aí eu falei, nossa, quanto tempo que isso vai ficar fechado? Manchete Folha de São Paulo. O Museu do Ipiranga é fechado às pressas. Uma placa é vista de perto. Aviso ao público. O Museu Paulista está fechado para a avaliação das condições físicas do prédio. Desculpe-nos pelo transtorno. Outra placa diz, não ultrapasse a faixa. Risco de queda de revestimento. Fotos do interior do museu com tapumes e andaimes. Há grandes pilastras e uma escadaria. O que vai ser de mim daqui 12 anos? Aonde eu vou estar? O que vai acontecer? Aí a gente meio falou, nossa, o museu vai fechar. Aí deu para sentir o peso mesmo dele, de tirar um pedaço da gente. Isso foi duro. A chuva molha a fachada do museu. Nela há ornamentos e texturas. À frente do museu está o jardim. Uma escavadeira junta entulhos ao lado do museu. Um homem usa uma britadeira em uma parede. 2 homens colocam massa de cimento em um tubo de metal. À esquerda de um corredor avarandado há andaimes internos e externos. Por baixo de um andaime vê-se uma parte de um quadro à direita. Avenidas ao redor do museu são vistas de cima. Sem dúvida, esse museu é um símbolo, né? E é um ruído na paisagem, o que é muito bom. É uma coisa que nos provoca até hoje, né? Você passa por aqui, primeira coisa são as avenidas para chegar aqui, né? Que são muito largas e tal. Imitam avenidas francesas, né? Parisienses e tal. E aí lá em cima, assim, quase inatingível, tá o museu, né? Então é um modelo muito europeu, né? De muitos castelos e, enfim, até museus europeus no meio de um bairro absolutamente paulistano, né? E é tão bom hoje você poder ter esse discernimento, né? Que era assim, e fazer essa pergunta, queremos continuar assim? Passam diversas fotos de pessoas nas escadarias do museu em diferentes épocas. Fotos de eventos diurnos e noturnos diante do museu. Lê-se: nova área faz ligação do Museu do Ipiranga com o parque. Na matéria sobre o museu há uma linha do tempo, um desenho da fachada e do projeto de expansão do edifício. Andréa é vista de longe diante do museu. Tava fazendo caminhada, passei ali pelo parque, dei a volta toda, vi a fachada, e aí já não era um amarelo tão escuro quanto o que eu tinha visto das últimas vezes. Depois da reforma, a gente trouxe um movimento maior para o bairro. Virou um centro histórico, um centro de visitação, um bairro turístico. Então isso passou a impulsionar comerciantes. Primeiro entrando pela parte nova, né, que passou a ser o saguão de entrada, que foi uma descoberta muito legal, assim. Os espaços novos que tinha, a gente passou pelo auditório, passamos pela sala multimídia que tem ali no começo. Olhando a estrutura lá embaixo, eu falei, caramba, imaginar como que foi construído, com a tecnologia da época, né? Como que eles colocaram aquelas pedras, os tijolos, né? Pensar como era tudo manual, sem o maquinário que a gente tem hoje, eu gostei bastante. Vêem-se as camadas da construção. Quando você sobe a escada rolante, aí sim aquele reencontro com um amigo de uma lembrança tênue e antiga. Aceleradamente, pessoas circulam pelo saguão e escadaria interna do museu. Tainá, que usa um chapéu, entra no museu. Eu olhava as ânforas, eu
via aquelas bolas com águas, eu falava, o que é isso? O que são essas coisas? E depois eu fui entender, né, o que cada uma era. São rios, né, de várias cidades do Ela Brasil. olha um totem de apresentação multimídia. Naquele saguão, aquela tapeçaria, aquela escadaria grande. É aquele mesmo fascínio que você sente quando você revisita as suas memórias de infância e você vê a criança deslumbrada porque é grande, é diferente da casa, de um estabelecimento comercial, de uma igreja, uma coisa que você entra assim. E aí o mesmo fascínio, só que diferente, né? De estar reencontrando aquele lugar, né? Fez muita diferença mesmo, porque acompanhou a mudança na sociedade. Então, continua sendo um museu, continua sendo um lugar de história, valorizando toda a história envolvida, mas valorizando também quem construiu o nosso país. Meu pai, ele me falava muito básico, porque ele acompanhava alguns livros também que a gente tinha. E hoje em dia, né, agora a gente tem uma educadora bilíngue, as informações são muito mais aprofundadas. Há ferramentas penduradas no teto de uma das salas do museu. Essa mudança me provocou muito, fiquei muito interessado em entender. E aos poucos você vai vendo que as obras que estão ali estão sendo questionadas, estão sendo, eu diria, hackeadas, assim. Esse é um museu que te deixa em dúvida, isso é muito precioso. Tainá toca na réplica tátil de uma obra. Cláudia e Mirtes olham na direção do quadro Independência ou Morte. Na moldura lê-se Independência ou Morte, 7 de setembro de 1822. Você entra aqui e sai diferente, assim. Sai olhando para a história do Brasil de um jeito diferente. Aceleradamente, o público passa diante do quadro. Eu imagino, sim, ter filhos e poder trazê-los nesse museu. Um dia de passeio, visita, eu imagino, sim, trazer os filhos para cá. Imagino não, está no plano. Na verdade, eu não sabia que estava grávida, fui fazer um exame e o médico acabou me avisando. É uma menina, eu vou fazer questão que ela aprenda a andar de skate aqui no museu, comigo. Ela vai ser minha companheira do skate da vida, né, agora. Não só do skate, é da vida. E aí, quando eu fui para o museu, pela primeira vez, nossa, a sensação de viver a história, viver o museu voltar pra gente, aí foi gostoso. É duro falar. Porque não tem como não se emocionar assim, porque é história, né? Não tem jeito. Eu sempre prezei muito a dúvida, as perguntas, as provocações, né? E esse é um museu provocador, que faz você olhar para uma tela e sair daqui falando, não era daquele jeito. Tudo escurece. Um desenho bege da fachada do museu se ergue. Abaixo dele lê-se Histórias para pensar o presente. Seguem os créditos finais. Produção MMTV. Direção Marcelo Machado. Produção executiva Fábio Delori. Roteiro Fabiana Werneck e Marcelo Machado. Audiodescrição. Roteiro Gabriela Jacques. Consultoria especializada Edgar Jacques. Locução Tony Cavaglieri. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes. Museu do Ipiranga, USP, 130 anos. Selos dos mantenedores, patrocínio Master, patrocínio Ouro, empresas parceiras e parceria de mídia.